E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de aparelho reprodutor. Pessoal, o aparelho reprodutor aqui é representado pelo óvulo e pelos espermatozoides, certo? Que eles são os personagens finais que vão estar sendo produzidos pelo aparelho reprodutor, o masculino e o feminino. Além de produzir os óvulos e os espermatozoides, estes aparelhos também produzem hormônios importantes para a nossa sobrevivência e, claro, o objetivo final de nós termos espermatozoide e óvulos é para que a gente tenha a perpetuação da nossa espécie, certo? Através da fecundação de um espermatozoide em um óvulo, para que então a gente tenha o embrião, que vai ser então futuramente um ser humano. Tranquilo? Para começar, galera, a gente vai falar nas primeiras aulas sobre o aparelho reprodutor masculino e depois sobre o feminino. Então vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês os componentes do aparelho reprodutor masculino, certo? Pessoal, vamos começar pelo componente assim, que a maioria das pessoas conhecem, certo? Que é o pênis ou pinto, depende de como vocês quiserem chamar, certo? Então, o pênis nessas duas tipos de imagem, certo? Aqui a gente um corte lateral e aqui como se fosse uma visão de cima, vamos dizer assim. Logo junto ao pênis nós temos os testículos, que são pareados, né? Nós temos dois. E dos testículos sai, então, um canal, que é chamado de canal deferente, que vai estar levando o sêmen, certo? E também, depois, vai desembocar junto da bexiga lá na uretra, certo? A uretra que leva tanto o xixi do aparelho urinário quanto o sêmen, certo? Bem próximo nós temos a bexiga, então, né, pessoal? Lembrando que ela é do aparelho urinário. E as glândulas acessórias do aparelho reprodutor. Quais são elas? A próstata, que é a mais conhecida. Nós também temos as vesículas seminais. E também as glândulas bulborretrais, mas que elas são menorzinhas, a gente vai falar mais pra frente, certo? Bom, vimos já os componentes, então, do nosso aparelho reprodutor masculino. Vamos entender um pouco agora as funções deste aparelho, tranquilo? A principal função, pessoal, é justamente a produção do sêmen que vai estar carregando os espermatozoides. Só pra gente já deixar claro, o sêmen, ele não é apenas espermatozoides. Ele é composto dos espermatozoides e de fluidos das glândulas acessórias deste aparelho, certo? E, além disso, o aparelho reprodutor vai produzir hormônios sexuais masculinos, que é o que dá característica, então, as características principais masculinas, certo? O principal hormônio que a gente vai conversar bastante nessas próximas aulas é, então, a testosterona. Certo? A testosterona. Bom, para ter a produção dos espermatozoides e da testosterona, tudo isso vai acontecer nos testículos, certo? Vamos entender, então. Colocar aqui para a gente não esquecer. Testículos, nós temos a função de produzir os espermatozoides, que vai levar várias etapas e a gente vai estudar também nas próximas aulas. E também vai produzir a testosterona, esse hormônio super importante para os homens, certo? Testosterona. Bom, como a gente viu, né, pessoal, o testículo ele é formado, né, ele é chamado popularmente como as bolas dos homens. Então, ele tem justamente esse formato circunferencial e ele é recoberto pela túnica albugínea, certo? Essa túnica, ela vai ser mais grossa na porção do dorso e ela vai enviar septos fibrosos, certo? Formando os lóbulos testiculares nesta região. O que tem nestes lóbulos testiculares? Um tecido bem importante. São os túbulos seminíferos. Então, aqui nós temos os
túbulos seminíferos, que é onde acontece a mágica da produção dos espermatozoides. Esses túbulos seminíferos, eles vão desembocar na chamada rede testicular, certo? Então, vai desembocar na rede testicular. E a partir dessa rede testicular, todos os espermatozoides produzidos, então, eles vão ser levados a uma outra porção para terminar a maturação e onde eles ficam armazenados, que é o epidídimo, certo? E depois de passar pelo epidídimo, então, ela por onde vai sair quando é o ducto deferente para a uretra, no momento da ejaculação, certo? Até então, os espermatozoides, eles estão armazenados no epidídimo, tranquilo? Então, ducto deferente para uretra. Rapidinho, então. Espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos vão ser levados para o epidídimo, onde eles terminam de amadurecer e ficam armazenados. Então, saem pelo ducto deferente para a uretra no momento da ejaculação, certo? Então, vamos ensinar um pouco mais sobre esses túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, pessoal, dos testículos, então, eles são compostos por duas porções, principalmente, o epitélio seminífero e o tecido conjuntivo intersticial. No epitélio seminífero, a gente tem duas porções de células principais. É a célula de Sertoli e também as células que vão dar origem aos espermatozoides, que são as espermatogônias. Certo? As espermatogônias, galera, elas podem ter dois tipos, que é as espermatogônias do tipo A, que ela é uma célula tronco, que ela vai permanecer ali para dar origem às demais espermatogônias, e também as espermatogônias do tipo B, em que elas, então, vão dar origem aos espermatócitos primários. Aos espermatócitos primários. Então, o tipo A, ele vai ficar se renovando de pouco a pouco, e algumas delas se diferenciam em um tipo B nos espermatócitos primários, que então continuam o processo da espermatogênese. Tranquilo? Bom, e o tecido conjuntivo intersticial, que vai ficar entre os ductos do epitélio seminífero, a gente já vai ver como é que é isso histologicamente. Ele vai ter a célula intersticial e também células comuns de um tecido conjuntivo, certo? Como o fibroblasto e também células mioides, certo? Que possuem uma característica de célula muscular lisa. Isso em um tecido conjuntivo. Bom, histologicamente, o que a gente vai observar? Os túbulos seminíferos, certo? Eles são formados, então, pelo epitélio germinativo. Eu vou demarcar aqui. Aqui possui o lúmen, né, um espaço em branco, e todo ao seu redor aqui o epitélio germinativo, onde a gente tem, então, as células de Sertoli e as espermatogônias. Então, o epitélio seminífero, ou então ele também é chamado de germinativo, certo? E, pessoal, as espermatogônias, que a gente falou que tem o tipo A e o tipo B, a gente não consegue reconhecer elas assim, nessa coloração de hematoxilina e eosina, tranquilo? E entre esses epitélios, aqui assim, por exemplo, é onde nós temos, então, um tecido conjuntivo intersticial. Tranquilo? Quando a gente aumenta o aumento da nossa imagem, ó, a gente consegue ver melhor, certo? Aqui nós temos o lúmen do nosso túbulo seminífero, aqui formando o epitélio germinativo e essa porção central aqui do tecido conjuntivo intersticial. Todas as outras porções aqui é de epitélio germinativo, que é o que compõe, então, os túbulos seminíferos. Pessoal,
essa aula, então, foi a nossa introdução sobre o aparelho reprodutor masculino. A gente viu seus componentes, as suas funções, e começamos a estudar os testículos e os túbulos seminíferos. Na próxima aula, galera, vamos ver como que acontece o processo da formação dos espermatozoides, um processo chamado de espermatogênese. Então, eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!